Olá pessoal, me chamo Geilson Francis e estou aqui para poder fazer uma live rapidamente falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a respeito da Bíblia Sagrada e levando a uma oração à sua vida, para abençoar a sua casa, a sua família, para poder bendizer também a Deus aqui, né? Temos um momento de adoração, de oração, e espero que você possa estar conosco nesse momento para que nós possamos meditar nas Escrituras Sagradas e fazermos logo após uma oração. Pois, como nós todos sabemos, estamos enfrentando momentos complicados, difíceis, tanto financeiramente como problemas de saúde. Está afetando o Brasil inteiro, afetando não só o Brasil, mas também o mundo inteiro. Todos estão sofrendo, todos nós estamos sofrendo com esta pandemia. E o que me deixa muito chateado são as questões políticas, né? As questões políticas, elas têm entrado em cena e infelizmente têm prejudicado muito mesmo, né? Prejudicado, adiado. As questões políticas, elas têm sido muito mais algo que está prejudicando do que realmente ajudando. Eu acho que num momento como esse que nós enfrentamos, que vivemos, deveríamos estar unidos. Não importa que partido político, que posição ideológica que nós venhamos adotar, nós precisamos estar unidos para poder enfrentar essa pandemia e passarmos por toda essa situação. Mas não é bem isso que nós vemos, não é bem isso que nós estamos presenciando, infelizmente. Muitas pessoas estão se aproveitando dessa situação para poder se dar bem. Outros não conseguem, não estão em posição de se aproveitar da situação e estão sofrendo. E assim a humanidade caminha. Mas enquanto a humanidade caminha, nós temos Deus para nos ajudar. Aí sim a religião ela serve para poder nos dar um norte, para poder nos unir, para poder deixar a gente mais perto de Deus. E é por isso que eu estou aqui também, para poder levar a palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Então vamos lá. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13, tá bom? Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 13. Uma meditação rápida nas Escrituras, logo após estarei orando por você. Então diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, todas dormiram, todas ficaram adormecidas. Todas, sem exceção, dormiram, tosquenejaram. Existe uma referência forte, a paz do Senhor, minha querida irmã Érica, Deus abençoe sua vida. Existe aqui uma referência forte com a igreja, né? Estamos vivendo os últimos dias. E como as 10 virgens, esperamos o nosso esposo. Quem é o nosso esposo? Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso esposo. Ele é aquele que nós aguardamos, esperamos ansiosamente pela vinda de nosso Cristo. Estamos esperando ansiosamente pelo dia da nossa redenção. Romanos fala a respeito disso. Não só nós esperamos o dia da nossa redenção, mas a própria natureza também espera o dia da sua redenção. Então nós estamos esperando, dizendo Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Esperamos o noivo ansiosamente. Quem é cristão está esperando Jesus voltar.
Jesus prometeu retornar para vir buscar a sua igreja. Alguns acreditam de maneira, claro, né, aqui já entrando dentro da escatologia bíblica, de maneira pré-tribulacionista, que Jesus irá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Outros acreditam que Jesus virá após a grande tribulação e antes do milênio, né? Mas não importa a sua forma de acreditar nas Escrituras. Todos nós somos unânimes. Acreditamos que Jesus irá retornar para vir buscar a sua igreja. Então a igreja do Senhor está aguardando Jesus. Está aguardando a Jesus retornar, Jesus voltar. E é isso que nos dá esperança. E Jesus ele pode voltar pelo menos de duas formas. Quando nós falecemos, morremos, quando nós dormimos, né, a palavra de Deus vai falar da morte como um sono, né? Quando Jesus, falando de Lázaro, disse que ele estava dormindo. Não, eu vou levantar, eu vou acordar o meu amigo Lázaro. Então Jesus estava falando que ele estava dormindo. Então a morte aqui na Bíblia Sagrada tem uma referência de sono, como se você estivesse dormindo e você, em algum momento da história, irá acordar. E quem é que vai vir para acordar a nós que morremos? Jesus de Nazaré. Jesus vai vir e vai acordar. A Bíblia Sagrada diz que de maneira nenhuma nós vamos preceder aqueles que dormem. Porque primeiramente quem vai ressuscitar são aqueles que dormiram no Senhor, que morreram em Jesus, com Jesus. Então esses ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos e estaremos com o Mestre, estaremos com Jesus. Mas a verdade é que todos nós aguardamos e esperamos Jesus retornar para vir buscar a sua igreja. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, fazendo referência que não significa dizer que metade da igreja é prudente, que metade da igreja é louco ou é louca, não. Mas aqui significa dizer que existem pessoas dentro da igreja imprudentemente andando, caminhando com Cristo de maneira imprudente. Por que que elas estavam andando, caminhando de maneira imprudente, seguindo a Jesus de maneira imprudente? Porque elas não levaram azeite em suas vasilhas. Né? As loucas não levaram azeite consigo. As prudentes sim, levaram as suas vasilhas com as lâmpadas. Então foram preparadas, se prepararam. Elas não ficaram de maneira imprudente dormindo, despreparadas. Não, levaram aquilo que era necessário para poderem se encontrar com o noivo. Elas fizeram isso. E a Bíblia Sagrada diz que, tardando o esposo, tosquenejaram todas adormeceram, dormiram. Todas ficaram em estado de sono. Talvez o estado de sono que a igreja nesses últimos dias se encontra. A igreja hoje se encontra em um estado de letargia, de sono profundo, mas não significa dizer, pelo fato de nós estarmos dormindo, não significa dizer que nós não podemos estar preparados para o dia da grande vinda do Senhor. Precisamos estar preparados, precisamos estar prontos, precisamos estar nos preparando, precisamos estar com o nosso relacionamento com Deus em dias, precisamos estar buscando o Senhor sim, precisamos estar fazendo o bem, precisamos estar parecendo com Cristo, precisamos estar fazendo a vontade do Senhor. Precisamos estar praticando a bondade, exercendo a misericórdia, estendendo a mão para quem realmente precisa. Porque se nós achamos que nós estaremos preparados simplesmente orando e lendo a palavra e jejuando, também não é bem dessa forma. Não é da maneira religiosa que nós vamos alcançar um nível de relacionamento com Deus. A palavra do Senhor diz que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos pela fé, mas a fé sem obras, ela é morta, porque toda fé, para que se manifeste, precisa se manifestar por meio de obras, não de obras da lei, mas de boas obras. Então as boas obras acompanham aquele que vive pela fé.
As boas obras acompanham aqueles que vivem pela fé. Irmão, nós temos que praticar boas obras. Então não adianta só orar, jejuar e ler a Bíblia. A gente tem que praticar boas obras. Tem que fazer o bem. Resumindo, fazer o bem com as pessoas que estão à nossa volta. Porque não adianta nada eu orar, jejuar e ler a Bíblia e ser uma pessoa malvada, perversa, que não olhe para os outros com um olhar de misericórdia, que não ajude, que não esteja querendo realmente praticar aquilo que Jesus praticou em relação às pessoas que estavam perto dele. Nós temos que se parecer com Cristo, andar como Cristo, estar com Cristo. É assim que nós devemos andar, irmãos. Porque senão, o que é que pode acontecer? Quando nós não praticamos essas coisas, Jesus ele citou um texto bíblico muito interessante, né? Quando ele disse assim, olha, eu estive preso, vocês não foram me visitar, eu estive nu, vocês não foram me vestir, estive doente, vocês não foram me curar. E as pessoas perguntavam, quando foi que você esteve doente, esteve com fome, esteve com sede, esteve nu e a gente não te ajudou? Todas as vezes que vocês deixaram, Jesus falando, todas as vezes que vocês deixaram de praticar, praticar as boas obras em relação a um desses pequeninos, vocês deixaram de praticar em relação a mim também. Então, meus queridos, praticar boas obras faz parte da fé. Faz parte da fé. Você não vai ser salvo pelas boas obras, você vai ser salvo pela fé, mas a fé produz boas obras. É uma coisa que não pode ser separada uma da outra. Fé e boas obras. Não pode ser separado. Nós temos que continuar praticando boas obras, senão nos tornaremos fariseus religiosos, simplesmente praticadores de atividades religiosas dentro da igreja e não estaremos manifestando o amor de Cristo às pessoas. Certo? Então, precisamos colocar primeiramente isso em mente. Precisamos estar preparados para o dia do noivo, o dia que Jesus vai voltar. Mas nós precisamos estar preparados da maneira correta. Eu não estou aqui, eu estou incentivando você a orar, estou incentivando você a jejuar, estou incentivando você a buscar o Senhor, mas eu também estou dizendo para você que você precisa praticar boas obras. Você precisa manifestar a sua fé às pessoas, para que as pessoas possam ver o Deus que você serve. Então pratique boas obras, pratique a sua fé e pratique as atividades religiosas. Ore mais, busque mais, jejue mais e leia mais a Bíblia. Faça tudo isso e Deus vai estar com você para a glória do nome do Senhor. E a Bíblia diz assim, ó, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas ficaram preparadas as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem, preparai-o para vós. Olha, nós não podemos dar aquilo que temos para vocês. Ninguém pode transmitir unção. Eu vou transmitir a minha unção para você. A unção é de quem? É minha ou é de Deus? É Deus que me dá? Ou eu tenho unção, né? Eu ouço muito isso. Eu vou transmitir a minha unção para essas pessoas. Que unção que tu tem? Quem tem unção? A unção é de Deus. A unção quem dá é Deus. A unção quem dá é Deus. Ninguém transmite poder um para o outro, a não ser o Deus que transmite esse poder, esse derramar do Espírito Santo na vida de todas as pessoas. Se você pegar, por exemplo, Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar e desceu línguas como que de fogo na vida de todos ali. Ninguém transmitiu nada para ninguém. Veio do céu e foi colocado ali, foi manifestado na vida de cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Porque ninguém transmite nada para ninguém, nós temos que buscar, irmão. Nós é que temos que despertar em relação à nossa vida espiritual. Somos nós que devemos buscar a nossa vida espiritual com Deus. A minha vida espiritual é responsabilidade minha. Sou eu que tenho que me preocupar comigo mesmo, com a minha vida, com as minhas atitudes, com a minha forma de ser e melhorar a cada dia, melhorar a cada instante. Quando eu faço isso,
aí sim estarei preparado e me preparando para o encontro com o noivo. Mas as loucas ficaram perplexas, as loucas ficaram atribuladas, ficaram dizendo assim, não, me dá teu poder, me dá a unção que tu tem, me dá aquilo que tu fez para ti mesmo e reparte um pouquinho comigo. Eu disse, negativo, vai buscar com os mercadores, porque se eu te der vai faltar para mim. Irmãos, a responsabilidade é de todos. Outra coisa também que eu ignoro muito é aquelas pessoas que dizem assim, pastores principalmente, né? Olha, tu não tem fé não, mas a minha fé vai te curar. Por que eu ignoro isso? Porque, ao meu ver, nós precisamos incentivar as pessoas a terem fé. Eu não posso anular a fé do outro dizendo que a minha fé vai curar no lugar dele. Eu preciso, se eu sou uma pessoa, um mestre, uma pessoa que ensina a palavra de Deus, eu preciso ensinar de maneira tal que aquela pessoa que está próxima de mim, ela possa, por ela mesma, manifestar sua própria fé. E eu como servo do Senhor, que quero fazer com que as pessoas que estão à minha volta se tornem também discípulas de Jesus de Nazaré, eu preciso ensinar as pessoas dessa forma. Olha, meu filho, vá buscar o Senhor. Entre com perseverança no Santo dos Santos, com ousadia, porque você vai alcançar a sua vitória. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua casa. Esses mercadores aqui estão muito dentro do contexto, né, a irmã Lena? Jesus está contando uma parábola. Então, os mercadores aqui, a gente pode fazer uma referência, uma comparação, certo? Literalmente, o que está se passando é o quê? São virgens que estão se preparando para um casamento, estão esperando o noivo, umas se prepararam. Isso aqui, estou falando o contexto mesmo da parábola, né? Então toda a parábola ela é contada dentro do costume, né, da época. Jesus ele usava o costume, a cultura de casamento, então Jesus estava usando exatamente isso para poder contar, fazer essa parábola, a parábola das 10 virgens. E a Bíblia diz que faltou e ele disse, olha, literalmente, vai buscar nos mercadores. Agora, se nós espiritualizarmos e atualizarmos essa passagem para nós, que estamos lendo hoje a palavra de Deus, esses mercadores que elas devem buscar, que elas devem correr lá para poder buscar aquilo que elas precisam para poder se encontrar com o noivo, o que significa isso? Né? O que é que elas precisavam comprar? O azeite. O azeite elas precisavam se esforçar, fazer um esforço pessoal para poder ir até os mercadores e buscar o azeite para si. O que é que isso, espiritualmente falando, espiritualizando, para que a gente possa entender, para que a gente possa aplicar na nossa vida hoje? O que é que a gente pode entender? O esforço pessoal que cada um deve fazer para poder buscar o seu próprio azeite, a sua própria unção, a sua própria vida espiritual com Deus, né? Como eu venho falando, nós devemos buscar a nossa própria espiritualidade, nós precisamos estar preparados. Ninguém vai preparar ninguém, a não ser quando nós manifestamos os dons do Espírito Santo dentro da igreja para a edificação da igreja, né? Quando nós, pois, os mestres ensinam, os profetas profetizam, os pastores pastoreiam, os evangelistas evangelizam e manifesta-se os dons espirituais dentro da igreja, é para a edificação da igreja. Então, de uma maneira ou outra, estamos também sendo preparados. Estamos sendo preparados para poder se encontrar com o noivo. Mas existe um relacionamento pessoal. Eu preciso me relacionar com Deus pessoalmente. Eu preciso me relacionar com Deus intimamente. Eu mesmo buscar ao Senhor. Né? Nós precisamos ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade com nós mesmos, né? De deixar a cruz, de negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Então, o que é que nós podemos entender com os mercadores? Esse esforço pessoal que nós devemos fazer de estar sempre buscando o azeite para que nós possamos estar prontos para o dia em que o noivo vai se manifestar. Tá entendendo?
Então elas foram buscar o azeite, mas quando elas foram comprar, no versículo 10 diz assim, ó, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ou seja, nós podemos entender que a entrada no reino, no dia em que o noivo vinha, a entrada no reino, no reino de Deus, a entrada nas bodas do Cordeiro, vamos dizer assim, porque logo após essa vinda do noivo, quando levar a igreja arrebatada, nós vamos para as bodas do Cordeiro. Então essa participação nas bodas do Cordeiro acontecerá e nós precisamos estar preparados e não perder a oportunidade, porque a porta se fecha. A porta vai se fechar. Num determinado momento, meus queridos, a porta vai se fechar. E se nós não estivermos preparados, não estivermos com o nosso azeite em dias, se nós não estivermos buscando pessoalmente ao Senhor e tendo um relacionamento com Ele, daquela forma como eu falei, não só jejuando, lendo a Bíblia e orando, mas também praticando boas obras e manifestando a nossa fé por meio das boas obras, se nós não estivermos fazendo tudo isso, nós não iremos aproveitar a oportunidade. A porta vai se fechar. E ai daquele que estiver fora. Ai daquele que estiver fora das bodas do Cordeiro. Eu acredito que você não vai querer e eu também não vou querer estar. Todos nós queremos estar nas bodas do Cordeiro. Todos nós que estamos aqui lutando pela nossa salvação, estamos lutando diariamente, rejeitando o pecado todos os dias, matando o leão todo dia. Todos nós esperamos estar com Jesus no dia das bodas do Cordeiro. E eu tenho certeza que você vai estar, porque você ama o Senhor, porque você ama a palavra. Quem ama a palavra ama a Deus. Está com Deus e Deus está nele. Deus vai te guardar no dia da tentação que sobrevirá sobre o mundo inteiro, para a glória do nome do Senhor. Então ficarão de fora as pessoas que não aproveitaram a oportunidade, que foram imprudentes, que tiveram as mesmas chances, as mesmas oportunidades, mas deixaram a oportunidade passar. Infelizmente, vão ficar de fora. E depois chegaram também as outras virgens, as imprudentes, versículo de número 11. Elas chegam dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que eu não vos conheço. E aí, a intenção da parábola está, o objetivo final da parábola, ela está no versículo de número 13, que é o que eu quero passar para você, e essa repreensão também é para mim que estou aqui falando a palavra de Deus para você. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus contou toda essa parábola para poder chegar no final e dizer exatamente essa frase que eu acabei de falar para você. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, vigiem, estejam espertos, tá? Estejam na espreita, observando, atentos, porque vocês não sabem. Estejam preparados, estejam com azeite, estejam com as suas lâmpadas, porque elas tinham que sair à noite, né? Para poder procurar o noivo. Senão, se você não tiver a lâmpada e o azeite, para poder a lâmpada ficar acesa, como é que você vai andar na escuridão? Não vai andar na escuridão. Você não vai conseguir andar. Estou terminando, irmão, porque eu tenho que ir para a igreja também daqui a pouco, tá? Então, vigie, irmão. E vigie, irmã. Vigie. Vamos vigiar. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos. A verdade é que nós podemos estar dormindo, mas não podemos estar despreparados. Nós podemos estar no sono, dormindo, mas nós não podemos deixar o azeite de lado e nem a lâmpada. Precisamos estar firmes, precisamos estar vigilantes, preparados. Porque na hora que o noivo vir e nós acordarmos assustados, estamos com o nosso azeite e a nossa lâmpada em dia. E nós iremos dissipar as trevas e iremos ao encontro do nosso noivo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos fazer uma oração agora em nome do Senhor para a gente concluir. Senhor Deus e Pai,
quero orar por cada irmão que acompanhou essa live, essa palavra rica. Estou sentindo aqui a presença de Deus nesse momento. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão acompanhando essa palavra e que amam a Bíblia, amam a palavra de Deus, também estão sentindo alegria, porque sabem que Jesus está voltando, sabem que Jesus está às portas. A porta do reino, a porta das bodas do Cordeiro está prestes a se abrir diante dos nossos olhos. E nós precisamos fazer a nossa parte para estar preparado. Para que o noivo, quando ele retornar, quando ele vir, nós possamos estar com o nosso azeite em dias e a lâmpada acesa. Para que possamos procurar o noivo enxergando, vendo. Porque o que importa é a gente ver. E para isso precisamos estar preparados. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez o Senhor está nos alertando. Há quantos milhares de anos o Senhor alerta o teu povo por meio dessa passagem bíblica, dizendo: vigiai e orai, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Em nome do Senhor, nós tomamos posse, mais uma vez estamos aqui atentos, estamos recebendo essa exortação do Senhor de continuar vigilantes e preparando-se para o dia em que o noivo vai voltar. E quando ele voltar, que abrir as portas, aqueles que estiverem preparados irão entrar nas bodas do Cordeiro para participar do grande casamento da igreja com o seu noivo Jesus de Nazaré. Estaremos para sempre com ele. Estaremos para sempre com o Senhor. Em nome do Senhor, Pai, abençoa cada um dos teus filhos, aqueles que vão vir pelo YouTube, que vai ser colocado posteriormente esse vídeo. Abençoa, que essa palavra venha, Senhor Deus, dá alegria no coração, não é preocupação. Nós não estamos aqui pregando escatologia bíblica para trazer perturbação ou para trazer qualquer tipo de uma expectativa maligna que provoca mais ansiedade maligna, de preocupação, de anseio, de medo, do que realmente um alívio de saber que Jesus está voltando. Não, Senhor, a escatologia que está sendo pregada aqui é uma escatologia da esperança, é uma escatologia do escape. É a escatologia que restaura, que transforma. É a escatologia que traz alívio em saber que o nosso Mestre, que o nosso Jesus está voltando, Jesus está retornando e nós estamos aqui mais uma vez recebendo a exortação de que precisamos estar vigilantes, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas nós estamos aqui nos preparando, Senhor. Preparando para o grande encontro com o noivo, para as bodas do Cordeiro do Senhor. E assim, meu Pai, recebe as nossas orações. Nos dá esperança no meio do caos. Estamos vivendo uma escuridão terrível no Brasil e no mundo. Meu Pai, mas aquele que tem azeite e lâmpada na mão está caminhando ao encontro do noivo. Glória a Jesus de Nazaré. Quem tem lâmpada e azeite na vasilha está caminhando em pleno dia, mesmo no meio da escuridão, para a glória do nome do Senhor. Meu Pai, recebe as nossas orações, nos dá uma manhã de bênção, uma tarde de vitória, uma noite repleta da Tua presença, para que possamos, meu Pai, nos encher cada vez mais desse azeite para enfrentar mais uma semana de luta. Recebe as nossas orações, recebe a nossa vida nas Tuas mãos, mesmo cheio de falha, de pecado, mas nós estamos querendo melhorar, nós queremos melhorar de vida, queremos melhorar nossas atitudes, queremos melhorar o que nós falamos e como nós falamos, queremos cada dia ser pessoas melhores em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo. Em nome do Senhor, recebe as nossas orações. Te pedimos essas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Todos os irmãos participaram, irmã Érica, Genise, o irmão Fábio está aí, o Fábio, Deus abençoe, lá da delegacia. Deus abençoe aí quem entrou, o Gênesis entrou,
Muita gente, algumas pessoas entraram. Deus abençoe a sua vida, tá? Nós vamos continuar nessa bênção, nessa pegada. Nós vamos estar todo dia, 9 horas da manhã. Hoje eu não estou na rádio, mas estou aqui. Então, 9 horas da manhã é um encontro marcado para a gente poder meditar nas Escrituras e fazermos uma oração de bênção, de esperança, de alívio ao Senhor, de busca de azeite para que nossas lâmpadas não venham se apagar, né? Então, fique com Deus e até a próxima. Irmã Lena, Deus abençoe. Esqueci da irmã Lena, né? Se eu tiver esquecido mais de alguém aí, viu? Me desculpe. Mas Deus abençoe a todos vocês. E até agora eu vou para o culto, né, das 10, ajudar os irmãos. E à noite nós vamos ter a nossa live cumprindo o decreto do governador, mais uma vez, né? E orando para que Deus possa fazer com que isso passe o mais rápido possível, né? Em nome do Senhor. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.